Amém, amados irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Sou o irmão Valdemar da igreja no Itapuã e hoje eu venho compartilhar com vocês uma mensagem do Alimento Diário, a série Os Ministros da Nova Aliança, o volume Contemplando Deus, e a mensagem é a mensagem 4: absorvidos pela vida, constrangidos pelo amor, uma nova criatura. Nas mensagens anteriores, nós temos visto figuras que Paulo usou para ilustrar os ministros da Nova Aliança, como um cativo de Cristo, a carta de Cristo, espelho, o vaso. Hoje nós vamos ver uma nova criatura, Senhor Jesus. Então nós vamos usar o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 17. Então, enquanto nós vamos lendo, nós vamos dando pequena parada e compartilhando junto com os irmãos. Amém? Vamos falar em cima do que nós vamos lendo. Isso por etapa, passo a passo. Então, vamos iniciar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, iniciando no versículo 1. Amém? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, absorvido pela vida. Então vamos compartilhar em cima desse versículos que lemos. Iniciamos o versículo 1 com o verbo sabemos. Irmãos, o ministro da Nova Aliança, ele precisa saber. E como o ministro da Nova Aliança vai saber? Lendo a Bíblia. O ministro da Nova Aliança é aquele que lê a Bíblia. É aquele que se aprofunda na palavra de Deus. Ele não só lê, ele não só busca conhecimento, ele cava até achar a rocha. Então nós precisamos saber, irmãos, é muito importante nós sabermos a palavra de Deus, nós lermos a Bíblia, lermos os livros espirituais, porque o inimigo, ele quer nos impedir de conhecermos a palavra de Deus. Muitos dos nossos problemas estão em não conhecermos a palavra de Deus. Então, para não sermos enganados pelo inimigo, por Satanás, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto, o inimigo, Satanás, ele usou a palavra de Deus para tentar confundir Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo também sabia a palavra de Deus. E ele usou a palavra contra Satanás e derrotou Satanás. Então, irmãos, nós, como ministros da Nova Aliança, nós precisamos saber a palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia. Amém? Aqui também fala de um tabernáculo, um tabernáculo terrestre. O que é esse tabernáculo? Esse tabernáculo é o nosso corpo. Essa tenda, tabernáculo é uma tenda. Então, hoje nós estamos nesse tabernáculo, nessa tenda. Que nos prende a essa terra é esse tabernáculo, é essa tenda. E essa tenda, ela é frágil, ela é mortal, ela é cheia de debilidades. Então uns têm uma tenda boa, outros já têm uma tenda não tão boa. Às vezes a tenda está furada, está rasgada, está velha. Mas esse tabernáculo ele pode se desfazer. O que é se desfazer? Pode morrer. Nós, nesse corpo mortal, nós morremos. Nós podemos morrer. Mas graças a Deus nós temos uma esperança. Se no versículo 1 fala: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Então, mesmo que esse corpo ele se desfaça, nós temos da parte de Deus uma morada, Em capítulos anteriores, o Senhor nos revelou
nos escritos do apóstolo João, que a nossa morada é o próprio Pai. Nós vamos ser inseridos no Pai. Aqui, ó, e por isso neste tabernáculo gememos, né? Esse tabernáculo, né? Nós estamos passivos de muita coisa. Nós estamos passando por um momento onde a humanidade está restringida por causa de um vírus. Por quê? Porque esse tabernáculo, esse nosso corpo, ele é frágil, ele é fraco, ele é mortal. E a única coisa que nos prende a essa terra é este tabernáculo. Mas por nós conhecermos a palavra de Deus, nós sabemos que Deus, ele tem para nós uma morada celestial. Nós um dia seremos revestidos de glória e seremos inseridos no Pai. Aqui no versículo fala, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Não é nós que estamos nesse tabernáculo, estamos vivos, não gememos, não é porque nós queremos morrer. Ninguém quer morrer. Mas nós queremos é ser revestidos da glória de Deus. Nós queremos ser arrebatados vivos. Irmãos, e nós estamos na iminência. O início do fim. Nós estamos no início do fim. Começou. Então resta pouco tempo. Nós precisamos agora perseverar. Porque esse é o momento, essa é a parte final, né, onde nós seremos revestidos da glória de Deus e seremos inseridos no Pai. Essa é a nossa esperança. Não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, irmãos, nesse momento, nós estamos passando por um processo de transformação, né? Os elementos divinos estão entrando em nós por meio da palavra de Deus e os elementos do velho homem, da velha natureza estão saindo. Então a morte está sendo absorvida pela vida. A vida de Deus entra e o que é mortal sai. Tudo que é terreno, tudo que é do velho homem, tudo que é dessa terra, tudo que é do mundo vai saindo. E o que é imortal, o que é eterno, nós estamos sendo revestidos. E tudo isso, essa metamorfose espiritual, acontece quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então hoje, tudo que é mortal, tudo que é terreno, tudo que é do velho homem, tudo que é da natureza caída, está sendo absorvido pela vida. Então nós estamos passando por esse momento de santificação, né? Os elementos de Deus estão entrando e os elementos do velho homem estão saindo. E é nessa transformação nós seremos conformados à imagem de Cristo, à imagem e à semelhança de Deus. Então, irmãos, nós seremos conformados à imagem de Cristo. Então precisamos perseverar. A palavra nesses finais dos tempos é perseverança. Precisamos continuar, irmãos, firmes, juntos. O filho varão será gerado juntos. Não será gerado isolado, nós seremos gerados juntos. Nós não vamos desistir de nenhum irmão. Nós vamos prosseguir essa caminhada juntos até o final, irmãos. Então vamos perseverar, vamos aproveitar esse momento que estamos isolados e vamos nos aprofundar, vamos cavar, buscar nos constituir da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus. Então precisamos sim conhecer a palavra de Deus. Assim nós passaremos por esse processo de santificação, transformação, conformação até sermos revestidos da glória de Deus e sermos inseridos no Pai. Amém. Continuando, no versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Então, irmãos, nós temos o penhor do Espírito. O Espírito é o penhor, é a garantia que Deus nos deu
de um dia nós tomarmos posse de toda a herança. Antigamente, quando não existia tecnologia, um dono de terra que queria vender a sua terra, ele pegava um punhado daquela terra e levava até o comprador. E ali ele mostrava aquela terra, aquele punhado de terra, para que o comprador visse a qualidade daquela terra. Mas aquela terra era apenas um punhado, representava um punhado da totalidade da terra que ele tinha. Então o Espírito é esse punhado, é essa porção. O Espírito é esse penhor que representa a totalidade de Deus. É um antigozo do que nós teremos no futuro. Hoje nós temos o Espírito, mas no futuro nós teremos acesso a toda a nossa herança. A nossa herança é Deus em sua plenitude. Então hoje nós temos o Espírito como penhor, como garantia. Mostrando aqui que no versículo seguinte fala: temos, portanto, sempre bom ânimo. Né? Quando o Senhor revela essa garantia, já nós precisamos ter bom ânimo. Que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele vai cumprir as suas promessas. Amém? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, essa aqui é mais uma característica do ministro da Nova Aliança. O ministro da Nova Aliança, ele busca agradar a Deus. Nós precisamos buscar agradar a Deus, porque todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Então chegará um dia que prestaremos contas de tudo que fizemos por meio desse corpo, desse tabernáculo. Então, irmãos, é o momento de aproveitarmos e buscar agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? É fazendo a sua vontade. Os escolhidos de Deus são aqueles que fazem a sua vontade. Hoje Deus, Ele quer ter uma lavoura e um edifício. Ele quer edificar a igreja, mas para edificar a igreja, primeiro Ele tem que trabalhar na lavoura. A lavoura somos nós. Então, essa vida que recebemos, ela precisa crescer. Então, a maneira de você agradar a Deus é investir nessa vida, irmão. Essa vida que você ganhou, ela precisa crescer. Então, por isso que o Senhor nos colocou na esfera da igreja, no viver da igreja. É no viver da igreja que essa vida vai crescer. Então, como lavoura de Deus, nós temos essa vida dentro de nós. E Deus está trabalhando em nosso coração. Essa vida, cada dia, ela está nos vencendo, ela está ganhando mais no nosso ser. Então, precisamos querer, né? Para que essa vida cresça, tem que ter a nossa disposição. Nós temos que nos dispor. Então, irmãos, a esfera da igreja é uma esfera toda preparada para que a vida de Deus cresça em nós. Então, nós precisamos aproveitar todos os aspectos da vida da igreja para permitir que essa vida cresça em nós. E assim a igreja vai ser edificada. Então, precisamos buscar agradar a Deus, fazer a sua vontade. E também buscar, quando você cresce em vida, você pregar o evangelho é algo que não é esforço, é algo natural da vida de Deus. É espontâneo. Então é a vida de Deus se expandindo por você e alcançando outras pessoas. Então não é algo, não é um esforço humano. Isso aí vem da vida. Então quando nós estamos cheios de vida, estamos crescidos em vida, esses atributos divinos, eles vão se manifestando em nosso viver. Então nós precisamos agradar a Deus fazendo a sua vontade, que é crescendo em vida, edificando a igreja, pregando o evangelho.
Amém, irmãos? O ministro da nova aliança, ele busca agradar a Deus. Continuando aqui no versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de nos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então nós temos 2 itens aqui importantes. Senhor Jesus, enlouquecidos por Deus. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito, cheios da palavra, nós nos entusiasmamos, nós ficamos entusiasmados. Então, às vezes saímos fora de nós mesmos, ficamos fora de si, parecemos loucos. Jesus teve um momento que os parentes dele pensaram que ele estava ficando louco. Paulo também teve o seu momento de sair de si, parecendo estar louco. Então, irmãos, mas nós estamos loucos por causa de Cristo, Senhor Jesus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito, as pessoas aí fora pensam que nós estamos loucos, mas nós estamos loucos por Cristo. Tudo perde o valor para nós, porque nós temos o que é real, o que é eterno. Isso que importa para nós, não importa mais nada, né? Tudo se torna vazio. Só Cristo é real, só Cristo é nosso tesouro. Então por isso o ministro da nova aliança, ele é considerado como um louco em Cristo. Aqui também mostra que um ministro da nova aliança, ele é constrangido pelo amor de Cristo, né? Aqui constrangido é ser levado por uma corrente. A palavra constrangido aqui significa ser levado por uma corrente de amor. Então o que nos constrange, o que nos faz servir a Deus, o que nos faz agradar a Deus, não são imposições religiosas, mas é o amor de Deus que nos constrange. Essa corrente de amor, ela nos leva. Aí nós somos constrangidos e fazemos a vontade de Deus, servimos a Deus, ficamos loucos por Cristo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, tem um princípio muito importante aqui para o nosso relacionamento com os irmãos. Aqui fala em conhecer Cristo segundo a carne. O que é conhecer Cristo segundo a carne? Tem uma passagem em Lucas 24, do versículo 15. Vamos ler essa passagem? Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esses 2 discípulos aqui, eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, um local que ficava perto ali de Jerusalém. Então, eles estavam
foram caminhando e durante a caminhada eles falavam sobre os acontecimentos, né? Sobre a morte de Jesus, a ressurreição, do que estava acontecendo na cidade. E nesse momento, nessa conversa, Jesus entrou, mas já não era Jesus como eles conheciam, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles conheceram Jesus quando estava vivo ali nesse tabernáculo, no tabernáculo dele, né? Limitado pelo corpo. Jesus homem. Mas esse Jesus que apareceu aqui, que eles não conheceram, já é o Jesus ressurreto. É Jesus após a ressurreição. Vamos continuar aqui. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? Jesus, né? Perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as novas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Aqui eles estão relatando para Jesus o que havia acontecido antes. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram. Jesus ia passando adiante, mas eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então eles entraram ali para comer e dormir. E chamou Jesus. Jesus entrou. Senhor Jesus. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Jesus, né? Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então, olha só, nesse momento, quando Jesus abençoou o pão, partiu e deu para eles, aí então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, até aquele momento ali, eles não tinham reconhecido Cristo, porque não era mais aquele Cristo como em carne, segundo a carne. Já era o Cristo ressurreto, já era o Cristo após a ressurreição. Então, muitas pessoas hoje ainda estão apegadas ao Cristo segundo a carne, a Jesus segundo a carne. Muitas pessoas ostentam cruz, fazem procissões, como se Jesus ainda estivesse naquela cruz. Isso aí é Jesus segundo a carne. Hoje nós temos o Cristo ressurreto, nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito. Então não temos mais que ver Jesus segundo a carne. Nós temos que ver o Cristo ressurreto. E para nós, através do conhecimento, nós conseguimos ver Jesus segundo a carne. Mas para ver Cristo ressurreto é através de revelação. Então, somente o Espírito nos pode revelar Cristo. Senhor Jesus. Então, mostrando aqui que depois que eles receberam essa revelação, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Olha só, na mesma hora, eles levantaram, eles entraram ali para comer e dormir. Então, quando eles receberam a revelação do Cristo ressurreto, foi na mesma hora. Eles saíram. Quando nós recebemos a revelação de Cristo por meio do Espírito, os nossos planos mudam. O plano deles aqui era comer e depois dormir. Mas depois que Cristo foi revelado a eles, o Cristo ressurreto, o Espírito, por meio do Espírito, o plano deles mudaram. Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, é um princípio maravilhoso que nós devemos usar também nos nossos relacionamentos com os irmãos. Nós não devemos apenas olhar os irmãos segundo a carne, né? A irmão tal é assim, assado, ainda faz isso, não se libertou disso. O fulano é assim, assado, né? Então nós não podemos, porque quando nós olhamos os irmãos segundo a carne, nós ficamos limitados, né? Limitados às coisas visíveis e temporais. Então nós precisamos olhar o Cristo que está dentro de cada um deles. Aí nós teremos esperança no que é invisível e eterno, que é Cristo que habita em cada um irmão. Então esse é um princípio maravilhoso que nós devemos usar no nosso relacionamento com os irmãos. Aproveitando, irmãos, eu deixei essa parte aqui para fazermos a conclusão dessa mensagem. No versículo 16 fala daqui por diante. No versículo 17 mostra que nós somos nova criatura. Então, irmãos, chegou o momento de nós colocarmos um ponto final no nosso passado. É daqui por diante. O que ficou para trás, passou, está encerrado. É daqui por diante. Nós somos nova criatura. Vamos viver uma nova vida. No novo homem. Vamos viver e andar no Espírito. Nós somos uma nova criatura. O que ficou para trás, ficou. O que importa é daqui por diante. Eu quero que os irmãos zerem o cronômetro agora. Comecem uma nova experiência com Deus, um novo viver com Deus. Nós iniciamos o fim, irmãos. Então ainda dá tempo de nós sermos filhos varões, fazemos parte dos filhos varão, sermos vencedores. Então, vamos zerar o nosso cronômetro e é daqui por diante. Esqueça o que ficou para trás. É daqui por diante. Vamos viver como uma nova criatura, numa nova cultura, a cultura celestial, a cultura da igreja, num novo viver junto com os irmãos. É daqui por diante. Nós ainda vamos conseguir chegarmos juntos, até a manifestação de Cristo, Senhor Jesus, sermos glorificados, inseridos no Pai. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Take me high